está no UOL Confere, a nossa equipe vai colocar aqui na tela para a gente ver a notícia. Envolve a live do presidente Bolsonaro. Toda quinta-feira ele faz ali a transmissão ao vivo nas redes sociais. E dessa vez ele tirou de contexto o caso do ministro Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, para atacar, mais uma vez, a vacina contra a Covid-19. A Juliana Regui e a Beatriz Montesante, elas prepararam essa reportagem que informa que o presidente Bolsonaro deu declarações incorretas na live dessa quinta-feira à noite para levantar desconfiança sobre as vacinas contra a Covid. Bolsonaro tirou de contexto o caso do ministro da Saúde, do Queiroga, foi infectado, depois de ter sido vacinado. Isso para lançar dúvidas, especificamente em relação à Coronavac, que, como todos os outros imunizantes usados aqui no Brasil, é sim eficaz, foi aprovado pela Anvisa e reduz os riscos de casos graves ou morte decorrente da doença. Bolsonaro também se valeu das alegações falsas para criticar medidas de isolamento social que serviram para conter o avanço da pandemia, Poderia ser pior, dentro e fora do Brasil. Então o UOL Confere checou aqui algumas falas do presidente. Ele, por exemplo, disse aqui, tá vendo o ministro Queiroga, tomou as 2 doses da Coronavac e está infectado, vivia de máscara e está infectado. Uma informação completamente fora de contexto. Acho que é importante a tua presença aqui, doutor Gonzalo, para a gente colocar as coisas no seu devido lugar, a vacina sim funciona, tanto é que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele está bem de saúde, apesar de ter sido infectado. Queria que o senhor deixasse isso bem claro aqui para quem nos acompanha, doutor. Veja, o presidente da República, ao se dirigir ao mundo, falou durante 12 minutos uma quantidade de mentiras absurda. Agora, imagine quando ele está conversando com o seu público, Ele falou um monte de mentiras ontem à noite de novo. Agora, isso não é surpresa, isso só denigra a imagem do país, Ontem eu vi uma coleção de charges, mais de 40 charges de diversos países, ridicularizando o presidente e, por consequência, o Brasil. Muitas das charges, o que estava sendo ridicularizada era a bandeira do Brasil, as cores do Brasil, associando a bandeira com a suástica. Esse o Bolsonaro, É nisso que ele está transformando o Brasil, numa piada internacional. E na quinta-feira à noite não podia ser diferente. Essa questão dele negar a importância da vacina é exclusivamente fruto de uma ignorância galopante que ele possui. Ele não entende nada disso e não faz nenhum esforço para tentar entender essas questões relativas a como é que funciona a eficácia e efetividade das vacinas. Eu reconheço que existe uma certa complexidade nisso e que, com certeza, no nível intelectual do presidente, isso está muito acima da capacidade dele. Ele nunca vai entender o que é uma vacina, o que é um imunizante, como é que funciona uma imunidade coletiva. Então, ficar repetindo essas mentiras e, eventualmente, algumas pessoas poderão estar acreditando nele. Essa é a questão mais grave, porque a ignorância não é prerrogativa dele, Mas, infelizmente, temos muita gente ignorante. Veja que quase 20% da população continua, de alguma forma, seguindo o presidente Bolsonaro. Então, infelizmente, o que nós podemos fazer é realçar para a nossa sociedade. Vacinas são fundamentais. E hoje são a única arma que nós temos para o futuro. A arma de imediato é máscara, isolamento e distanciamento social. Para o futuro é vacina. Então, quem se vacinar estará protegendo a si e protegendo também as pessoas com as quais convivem. Então, recomendo fortemente que continue utilizando as vacinas e faça com que o seu entorno também continue utilizando a vacina. Então, os jovens de 12 a 18 anos que estão sendo convocados para serem vacinados agora, os idosos que estão sendo convocados e os portadores de comorbidade que estão sendo convocados para receberem a dose de reforço. É fundamental manter o esquema vacinal para que a gente consiga ultrapassar essa crise que já nos acompanha por mais de 1 ano e meio.